fisioterapeuta cardiopulmonar, responsável por cuidar das pessoas que têm doenças cardíacas e pulmonares. Hoje estou aqui com a Bárbara Hermes. Já te agradeço a presença, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Saluscast. Conta um pouquinho para nós o que é essas doenças cardiopulmonares. Bom, eu que te agradeço o convite, é um prazer participar desse teu projeto, né? Bom, as doenças cardiopulmonares são todas aquelas que vão trazer um comprometimento cardíaco e pulmonar ou pulmonar para as pessoas, né? E com certeza vão impactar na qualidade de vida desses indivíduos. Então a gente trata a patologia, mas também a queixa principal, as expectativas desse paciente, melhorando também a qualidade de vida dele. E normalmente dentro das queixas principais que tu tem mais visto na tua prática, que o pessoal te procura, claro que deve ser uma gama de queixas, mas o que chega na tua prática clínica? Principalmente cansaço, falta de ar e redução na capacidade de exercício, né? Muitas pessoas começam a diminuir até atividades de vida diária que faziam, né? Ir ao supermercado, caminhar mais rápido no plano. Então, essas sim são as principais queixas. Normalmente o pessoal chega e já veio por causa do médico ou já aconteceu do pessoal te procurar antes de ir ao médico e tu precisar encaminhar para investigar um pouco mais? Geralmente eles vêm depois que eles já foram ao médico. E eu até vi que tu trouxe um material ali para nós, como é que é? Cardiômetro? Cardiômetro. É um termômetro cardíaco? Mais ou menos isso. Sim. Explica para nós o que é esse número alarmante aí. Então, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte e incapacidade no Brasil e no mundo, né? E essa lista, ela é liderada pela doença arterial coronariana e, em segundo lugar, pelo acidente vascular cerebral. Até fim de outubro, já haviam acontecido 331 mil mortes no Brasil por doença cardiovascular. Até antes de vir, eu dei mais uma atualizada nesse número, né? Sim. Já estava em 338 mil mortes. Então, 8 mil mortes em uma semana. Imagina. É muita coisa, né? E a prevalência, que esse número sempre aumente, né? Vai aumentando pela prevalência dos fatores de risco e pelo envelhecimento populacional. E também, não sei se chega a entrar nessa estatística, mas a forma na qual a gente está levando a nossa vida, Com mais certeza. estresse, muito acelerado e menos exercício, mais industrializados, álcool, cigarro, Fator de risco, né? fator de risco. Sim. Vamos passa pra frente aí pra nós, Gabriel. Pode aproximar um pouquinho o microfone. Bom, então, como a gente já estava falando, né, dos fatores de risco, e a gente tem uma lista muito maior de fatores que a gente consegue modificar do que não modificáveis, né? Então, entre os modificáveis, sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool, dislipidemia, diabetes, estresse, má alimentação, hipertensão arterial e sobrepeso e obesidade. E há algumas considerações de alguns deles, né? Porque já em alguns episódios anteriores se falou muito dos prejuízos do consumo do álcool, né? O que não é diferente nas doenças cardiovasculares. O álcool, ele é responsável por 6% de toda a mortalidade mundial. Algumas diretrizes, elas traziam uma taxa aceitável de consumo de álcool, que seria de 35 gramas diárias. Só que alguns estudos já perceberam que com essa dose havia aumento da pressão arterial nesses indivíduos, né? Também mais risco de desenvolver fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, aneurisma de aorta. Então, na última diretriz de síndrome coronária, agora de 2024, eles trouxeram uma quantidade de 15 gramas diária de álcool como aceitável, que seria menos que uma latinha de cerveja. Baixou e mesmo Baixou. assim hoje mostram os estudos que não existe também essa dose segura, né? Exatamente, porque a gente não estimula quem não bebe, né? Mas quem consome, então a gente tenta minimizar se eles não vão cessar. Perfeito. Não, e é legal essa imagem que tu traz, justamente para o pessoal entender que os fatores de risco modificáveis, que é o que está no controle da pessoa, salvo algumas exceções, mas enfim, a pessoa consegue manipular esses fatores de risco, comparado com os não modificáveis, é um Gritante. banho, né? Um banho. Então, assim, a pessoa consegue
modificar muito essa condição dela através do comportamento. Com certeza. E quando a gente fala no estresse também, era uma coisa que há um tempo atrás não se considerava fator de risco, né? Hoje se fala muito, porque o indivíduo que vive constantemente, né, estressado, ele libera as catecolaminas, que são hormônios, e essa desregulação na liberação, ela vai aumentar o perfil inflamatório desse indivíduo, que vai poder gerar lesão no endotélio vascular, né, que é a camada mais interna que está em contato com o sangue, mais propensão de depósito de colesterol e formação de placa de gordura, né? Então, hoje, muitas pessoas se alimentam bem, fazem exercício e mesmo assim podem infartar. Mas, às vezes, é por uma questão de estresse, né? Estar constantemente estressado. Perfeito, show de bola. Pode tocar aí, Gabriel, vamos ver. Não. Não, ainda não. Não Não pode. Então agora eu vou partir pra ti o comando, tá? Tu Tá. pede pro Gabriel daí passar quando tu precisar, tu só diz, ó, Gabriel, passa pra nós aí, tá? Em relação ao sobrepeso e obesidade, esses indivíduos eles têm uma liberação de endotelina e angiotensina 2. Né? Então, o que vai fazer? Vai fazer uma contração da musculatura da parede das pequenas artérias. Então, esses indivíduos também têm uma propensão maior de desenvolver hipertensão arterial. E que muitas vezes, só controlando o peso, eles conseguem sair desse quadro, né? Ou serem liberados da medicação também. E essa relação da endotelina com o exercício, ele chega a modificar um pouco ou... Sim, modifica. Já vi pacientes que no processo de reabilitação emagreceram, né, e a pressão normalizou. Então, sim, modifica. Mas assim, é um cabo de guerra do exercício contra esses marcadores, aonde ele diminui essa liberação desse marcador, ou é só um cabo de guerra que ele tem que se sobrepor? No caso, o exercício, através da vasodilatação, faz com que tu traga uma saúde melhor para essa parede, mas não necessariamente diminui a atividade da endotelina. Sim, isso, exatamente. Ah, tá. Ele não suprime ela, mas ela se sobrepõe. Angiotensina 2, né? As pessoas vão ter, mas com quem tem sobrepeso e obesidade maior, né? Uma liberação maior. Entendi. Isso. E quando a gente fala, então, nos não modificáveis, só trazendo um pouquinho a genética, eu sempre questiono, né, histórico familiar desse paciente, porque se tu tem um pai que teve uma doença cardiovascular antes dos 65 anos e uma mãe que teve uma doença cardiovascular antes dos 55 anos, a propensão de tu ter, né, o desenvolvimento de uma doença cardiovascular é muito maior. Então, eu sempre questiono isso, né, e se esse paciente tem filhos, se os filhos também já fazem um check-up, porque ele é um fator não modificável, mas ele é um fator de prevenção. Entendi. Pode passar, Gabriel. Então, hoje a gente já sabe, né, de inúmeros benefícios e efeitos do exercício físico nas doenças cardiovasculares, principalmente nos fatores de risco, né? Ele tira a pessoa do sedentarismo, diminui estresse, reduz pressão arterial, melhora a resistência à insulina, previne a obesidade, previne o sobrepeso, né? Além de tantos outros, né? Melhorar a qualidade de vida, evitar mortalidade, que a gente falou, né, lá no início também. Pode passar. Ele também é antitrombótico, né? Ele melhora a função endotelial, então, com melhora da biodisponibilidade do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Também ele ajuda na formação de novos vasos, né? Inibe a agregação plaquetária, que é um dos processos, né, para ocorrer um infarto. Ele também diminui a atividade simpática, porque ela aumentada, ela vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a vasoconstrição periférica. Ele também ajuda a diminuir a frequência cardíaca de repouso, que uma frequência cardíaca de repouso mais alta diminui o tempo de enchimento cardíaco, né? E até usando uma publicação que tu fez, né, em relação também à frequência cardíaca, então esse coração ele vai ser mais eficiente, né, com menos esforço. Sim. Entendi. Pode passar. E só para colaborar, né, com tudo isso, então a atividade física regular, ela vai prevenir a obesidade, vai ajudar na hipertensão arterial, na diabetes, na dislipidemia,
vai melhorar a aptidão cardiorrespiratória e vai diminuir a mortalidade cardiovascular e por todas as causas, que eu acho que é um objetivo que a gente tem muito, Sim. né, nisso. E dentro da tua prática ali, às vezes não necessariamente tu analisa esses marcadores, esses biomarcadores, mas tu precisa fazer uma intervenção. Às vezes tu precisa também olhar os exames para fazer a intervenção, ou em alguns casos tu já consegue fazer a intervenção sem esse acompanhamento dos exames. A gente até faz a intervenção sem acompanhamento, mas sempre com os exames é melhor, né? Porque perfil inflamatório é importante para te dosar a intensidade desse exercício, né? Colesterol também, que a gente pode melhorar muito com o exercício, né? Até os exames de imagem, né? Para saber depois, né, como tá, se esse paciente tem uma doença arterial coronariana, placas. É sempre importante ter os exames. Sim, mas não é uma condicionante para fazer o exercício. Não, Entendi. Então, não necessariamente a pessoa precisa, só vou começar o exercício depois do exame. Em alguns casos, dependendo da gravidade do problema, sim, sim, mas a maioria dos casos ela pode iniciar sem ficar se preocupando com essa questão da imagem. sim. A gente sempre, né, vai estimular ele a ir fazer esses exames, né? Mas, que nem tu disse, dependendo do grau de risco, tu pode começar o exercício. Perfeito. Pode passar. E seria interessante se a gente pudesse parar por aqui, né? Dizer que todas as pessoas praticam exercício físico, que todas as pessoas controlam o fator de risco, fazem as suas consultas, mas a gente vê que não é isso que acontece, né? Então, dali a gente passa para o próximo passo, que pode ser, então, o desenvolvimento da doença cardiovascular que mais mata, né? Que é a doença arterial coronariana, que também pode ser chamada de aterosclerose. Ela popularmente é conhecida como placa de gordura, né? E vai haver uma redução do fluxo sanguíneo para esse coração. E placas de gordura menores, a gente consegue, com o controle dos fatores de risco, que ela estabilize. Né? O que é estabilizar? É uma placa que tem baixo teor de gordura, uma capa mais espessa, que vai impedir que ela rompa com facilidade e que vai obstruir menos de 50% da luz do vaso. Quanto mais ela vai crescendo, ela fica com essa capinha mais fina ou não necessariamente? Não necessariamente, mas quando ela vai crescendo, ela vai tendo mais chance de romper, né? Ela vai expandindo essa capa e ela pode romper. E além da gente conseguir estabilizar ela com, né, o exercício, o controle dos fatores de risco, a gente consegue também com que ela cresça mais devagar, né? Mais lento. Entendi. E aqui nessa imagem mostra justamente essa evolução da placa. Sim. Uma vez eu até tinha lido num artigo que quando tu tem uma lesão endotelial, isso facilita o depósito da gordura, porque a gordura vai chegar ali com essa, assim, com uma função de te proteger. Ah, tem uma lesão aqui, vamos ali proteger. E aí essa gordura entra ali, e aí vem vindo mais gordura e se sobrepondo nela. Isso. E eu, inclusive, nesse mesmo trabalho, eles falavam que quando tem uma glicose muito alta, uma frequência cardíaca alta, tu aumenta muito essa fricção, né, da molécula no endotélio, na parede, e isso causa lesão, e a gordura vai ali para te ajudar, não é para te atrapalhar, né? Sim, a hipertensão também, né? Essa pressão que fica ali também é prejudicial. E às vezes uma pessoa que pode ter um nível de glicose bom, normal, mas uma pressão alta, mesmo com baixos níveis de glicose, essa pressão alta vai também causar essa lesão no endotélio. Sim, são muitos fatores que podem desestabilizar, né? Lesionar o endotélio, desestabilizar essa placa. Perfeito. Pode passar, Gabriel. Então, a gente vai ter uma DAC, né? Uma doença arterial coronariana assintomática, ou até uma angina estável, que é aquele paciente que tenha dor no peito, no esforço, ou por estresse emocional, e que vai cessar com repouso ou com o uso de medicação. Então, é um sintoma que é muito confundido com crises de ansiedade também, né? Então, é sempre bom investigar. Entendi.
Ou então a DAC sintomática, que é a angina instável, que vai ser a dor no peito prolongada, que vai acontecer mesmo no repouso. E esses pacientes, é contraindicação absoluta para exercício a angina instável. Então, ele vai primeiro resolver esse problema, né? Provavelmente cirúrgico, vai colocar um stent, vai fazer uma revascularização, depois ele vai passar para o processo de reabilitação. Né? E pacientes que têm uma obstrução de 70% da luz do vaso, eles vão ter sintomas em atividades moderadas. Subir um lance de degraus, caminhar mais rápido uma quadra, até na atividade sexual, eles vão ter esse sintoma de dor no peito. Pacientes que têm 85% de obstrução já vão ter sintomas nas atividades de vida diária. Varrer a casa, arrumar a cama, essas coisas mais que a gente considera mais fácil de fazer. Né? E a partir de 70% é onde é considerado já a opção de intervenção cirúrgica, né? Stent ou revascularização. E ali na angina estável, esse desconforto no peito através do esforço, a pessoa fez o esforço, teve o desconforto. Logo, ela termina o exercício ou, enfim, a atividade que ela está fazendo e ela tem que cessar essa dor. Sim. Mas essa dor no peito durante o exercício, ela é normal ou que escala de dor que ela pode sentir? Qualquer dor, ela já tem que ficar atenta ou tem uma escala que a gente poderia... Não, qualquer dor, assim que ela sentir, muitos falam uma ardidinha, né, uma pressão, então tem que interromper o exercício. Aí interrompe. Interrompe e aí tu pode, depois eu até vou falar de um paciente que tem angina, né, então a gente diminui a intensidade desse exercício também, conforme ele teve esse sintoma. Muitas vezes, com o teste de esforço, né, o teste ergométrico, tu consegue ter esse limiar também. Então, se esse paciente tiver, tu vai saber em que dado momento ele teve essa dor no peito. E tu pode trabalhar em cima desse teste, né? Não é tão comum, mas tu pode solicitar. E se a gente conhece também quem faz o exame, esse médico pode laudar em que frequência cardíaca esse paciente teve esse desconforto. E normalmente pode acontecer de ter alguns sintomas silenciosos, ou seja, fui sair para correr, senti a dor, mas descansei, daqui uns 2 dias eu corri de novo, não senti a dor. Aí daqui 2 dias eu corri de novo e senti a dor. Pode ter essa oscilação no desconforto ou no momento que começa a ter esse sintoma da angina estável. Começou a dar o desconforto, ele vai dar em todos os esforços. Geralmente ele vai dar em todos os esforços. É raro, eu já vi pacientes que tiveram e que depois não teve mais, né? Mas é comum em todos os esforços ele ter esse desconforto. Entendi. Pode passar. Então, nos quadros de doença assintomática ou angina estável, né, eles têm indicação de participar de programas de reabilitação, né, tem um bom prognóstico, né, e quando então esse quadro é estável? Quando a terapia medicamentosa está otimizada, quando esse paciente então faz consultas e os exames de rotina, quando ele controla os fatores de risco, então a gente sabe que sim, nesses 2 casos, a reabilitação baseada em exercício está indicada. Pode passar. Então, essa é a última, né, diretriz de síndrome coronariana, agora de agosto de 2024, e eles trazem muito a questão que a gente falou antes de educação do paciente, né? A questão do paciente entender do controle dos fatores de risco, né? Que isso vai levar à prevenção também, né? Então, eles vão falar da alimentação saudável, da cessação do tabagismo, do controle do peso, da pressão, da glicose, dos níveis de colesterol, o consumo de álcool, né? Que então aqui eles trazem 15 gramas diárias, que dá menos de 100 gramas por semana de álcool, né? E o exercício físico, 5 vezes ou mais, de 30 a 60 minutos, de uma intensidade moderada. E tu percebe nos teus pacientes, no momento que eles estão nessa situação, eles se esforçam um pouco mais para mudar esses comportamentos? Ou às vezes, tipo assim, já estou com a doença mesmo, então vou deixar assim, vou fazendo aqui o exercício e a físio? A maior parte se esforça, mas tem uns 20% que a gente não vê bons prognósticos, né? Entendi. Então,
pode ter novas doenças, né? Novas coisas, porque tem gente, sim, que sabe, né? Uma coisa que eu faço é, sim, sempre mostrar isso, né? O quão importante é, mas tem alguma parcela que não se compromete. Vai continuar fazendo a resistência. Vai, sim. Pode passar. E também eles trazem que o treinamento físico sozinho, né, ou no contexto da reabilitação multidisciplinar, né, eles enfatizam bastante isso também. Ele vai reduzir hospitalizações, vai reduzir eventos cardiovasculares adversos, número de mortalidade cardiovascular e vai melhorar o perfil de risco. Então, ele vai atuar sempre sobre os fatores de risco cardiovasculares. Perfeito. Pode passar. E quando a gente fala, então, em angina estável, né, a gente também, né, tem benefícios da reabilitação baseada em exercício, né, e ela vai reduzir a frequência da angina, vai melhorar a capacidade de exercício e a qualidade de vida e vai controlar os sintomas. Eu tenho um paciente jovem que ele tem angina estável, né, tem angina ao esforço, e no início ele fazia com 8 minutos na esteira, numa velocidade de 3,5, ele tinha a dor no peito, tinha angina, essa ardidinha que ele falava, né? Hoje, ele caminha na esteira numa velocidade de 4,0, 30 minutos sem angina. E o fato dele não ter a angina é porque ele melhorou a capacidade de trabalho, seja do coração, o que aconteceu para a angina sumir? A princípio, com o treinamento, é para ela sumir ou é alguns casos só que vai sumir? Geralmente ela não some por completo, né? Mas ela melhora bastante. Por exemplo, tem alguns casos que, claro, que aqueles casos mais graves vão para intervenção, né? Mas os casos de menor risco, a gente vai conseguir, ela ainda vai existir, mas tu vai postergar o aparecimento dela, né? Então, mesma coisa, paciente que vai no supermercado, né, carregar compras, que tem angina fazendo isso. Tu consegue, com exercício, pode ser que ela apareça só quando ela carregar mais sacolas. Entendi. Sabe? Ou quando ela foi num supermercado mais longe. Sim. Então, ela pode aparecer, sim, mas tu vai postergar o aparecimento dela. Perfeito. Pode ser que quando ele caminhe a uma velocidade de 4,5 na esteira, quem sabe ele tenha angina em algum momento. Eu fico pensando que ele vai melhorando a capacidade de trabalho dele, onde tarefas mais simples não têm angina, mas no momento que ele sobe a intensidade desses estímulos, pode ser que apareça. E Exatamente. tem alguma linha tênue dentro desse estímulo que tu precisa expor a pessoa a esse estímulo, mesmo ela tendo o sintoma? Então, assim, ela tá sentindo um pouquinho da ardência, mas tá controlado até para expor o organismo dela a essa situação para o organismo ir se adaptando? Não, a gente tenta controlar nesse ponto que ele teve a angina. Não, Para. isso, diminui a intensidade ou para. Não faz ele suportar mais. Entendi, não é o no pain, no gain, não Não. tem que ficar trabalhando na dor ou no desconforto. Não, Perfeito. pode passar. E o que acontece, né? Mesmo com todos esses benefícios, né, que a gente já falou, a maioria das pessoas ainda, quando tem o diagnóstico, ou diminui a atividade física ou para por completo, né? Cerca de 58% dos brasileiros, quando tem o diagnóstico de DAC, eles fazem isso, diminuem a atividade de exercício, né? E o que foi visto é que quando diminui essa atividade de exercício, vão ter sintomas nas atividades cotidianas deles. Subir degrau, caminhar mais rápido uma quadra, vão ter mais sintomas de angina, de cansaço, de falta de ar, e esses sintomas vão aparecer mais quando ele for querer fazer um tipo de exercício, vai piorar a autoestima e também tu pode levar a ter mais complicações, outros tipos de complicações, né? E a gente sabe, então, que o treinamento físico, ele vai melhorar tudo isso. Perfeito. Vai melhorar a angina, vai melhorar o cansaço, a falta de ar e vai melhorar a força muscular também.
Pode passar. E quando a gente fala em força, quando esses pacientes cada vez ficam mais sedentários, o risco maior é de mortalidade, né? Então, eles podem ser mais morredores. Então, pacientes que têm um quadríceps fraco, eles podem morrer de 60% a 62% mais. E as pessoas que têm um quadríceps forte. Isso, que tem a doença, né, coronária e que são fracos. Uhum. Né? E Então, não necessariamente pelo trabalho isolado da musculatura, e sim porque provavelmente a pessoa que tem o quadríceps mais forte é porque treina mais, se sim. exercita mais. Sim. Aqui a gente tem um ponto de corte de 35% do peso corporal, né? A força desse quadríceps. Menos que isso, os pacientes, então, têm né, o comprometimento de morrer de 60% a 62% mais. Mas, Então, de extrema importância esses pacientes entenderem que eles precisam estar inseridos num programa de reabilitação em exercício, né? A gente precisa passar essa segurança para eles, né? Muitas vezes eles não fazem por insegurança. Não, eu tenho dor no peito, eu não posso fazer. Não, eu fico com falta de ar, eu não posso fazer. Então, levar esses benefícios todos para esses pacientes é mostrar para ele a importância dele estar inserido em programas de exercício. é a psicoeducação, né? O mais importante para ele ter essa confiança. Por isso que cada vez mais os estudos vêm falando dessa orientação, né? A educação do paciente. Perfeito. Depois até depois que a gente terminar o teu material, queria que tu trouxesse pro pessoal essas formas de intervenção, que às vezes o pessoal acha que o treinamento físico para quem tem uma doença coronariana é uma coisa muito hospitalar e não tem nada a ver, né? Não. É. E aí, então, quando esse paciente com DAC, ele não tem nenhum tipo de controle, né? Todos os que a gente falou até agora, o próximo passo disso seria um infarto, né? Hoje, no Brasil, cerca de 400 mil indivíduos sofrem infarto por ano, né? Um número também bem alto e que poderia, em boa parte, ser evitado, né? Com certeza. Pode passar. Então, o infarto, ele é essa placa de gordura que vai desestabilizar, né? Vai romper e vai formar um trombo. E esse trombo, ele pode ser oclusivo, que vai comprometer toda a luz do vaso, que é um infarto que a gente chama com supra-GST, que é uma elevação que a gente vai ver no eletro, ou um trombo semi-oclusivo, que é a figura de baixo, né? Que não... Só para o pessoal entender essa parte vermelha, eles estão olhando em casa essa imagem, essa parte vermelha já é o início da formação do trombo. Do É o trombo. trombo. Isso. Ou então um trombo semi-oclusivo, né, que não vai comprometer toda a luz do vaso, e é um infarto que a gente chama sem supra-GST, também observado no eletro, né? E depois disso, então, ele vai levar uma lesão miocárdica, né, uma morte celular desse músculo cardíaco que é irreversível. Essa parte que morreu não retoma isso, né? Nesses dois exemplos, essa artéria de cima que está totalmente ocluída, isso seria um exemplo de uma pessoa que morreu e essa não morreu ou não quer dizer? Não quer dizer. Não Tá. quer dizer. Não. Pode passar. Então, né, a famosa dor do infarto. Né? Então, essa dor, ela geralmente é caracterizada no meio do tórax, né? Próximo do osso externo. Ela pode irradiar para epigástrico, que é a famosa boca do estômago, né? Mandíbula, e até mesmo para as costas, ali na região das escápulas. Muitas vezes as pessoas têm, né, um desconforto, relatam esse desconforto nas costas, né? E dor na mandíbula. Dor. Sim. E também para o braço esquerdo, né? Muito raro para os dois braços ou para o braço direito. E essa dor, então, ela pode ser impressão, em peso no peito, queimação, compressão. Os meus pacientes mais usam essa da ardidinha, né? Então, todas essas coisas podem acontecer. Pode também vir acompanhado de náusea, vômito, suor frio, tontura, desmaio. Então, são todas essas características, né? E é uma dor prolongada, que pode durar até 20 minutos. Nossa. Sim. E o diagnóstico, então, é feito através
disso também, né, dos sintomas. Então, através da dor torácica, do eletro, né, do supra e sem supra de ST, e a elevação de marcadores de lesão miocárdica, de morte celular, né. A principal é a troponina, que é feito através de um exame de sangue, e essa é a principal diferença da angina instável para o infarto, né. A angina instável tem todos esses sintomas, né, de dor torácica prolongada, mas não tem elevação da troponina, né, não tem elevação desses marcadores, e o infarto não. Ele vai ter todos esses sintomas com elevação dos marcadores de lesão miocárdica. E no caso, a elevação desses marcadores, será que é justamente por conta de ter um rompimento a mais de alguma coisa que fica circulando essa troponina no sangue? No sangue. É. Então, essas 3 são as principais avaliações para o diagnóstico do infarto. Uhum. Infartei. E agora? E agora? O que que eu faço? Só para o pessoal entender assim, que às vezes o pessoal pensa, infartou. Não necessariamente tu vai infartar e vai morrer, né? Justamente Não. porque tu tem um gap aí para fazer o manejo e para conseguir sobreviver. Então, explica pro pessoal o que que diferencia a pessoa que tem um infarto e morre e a pessoa que tem um infarto e não morre. Uma coisa que vai ajudar muito, né, é a circulação colateral, né, que acontece, por exemplo, vai acontecer nesses vasos que têm pouca oxigenação. Então, essa placa vai estar obstruindo ali e coração muito sábio, né, vai formar uma circulação colateral, novos vasos que vão irrigar, ajudar a irrigar esse vaso que está com esse fluxo de sangue e oxigênio comprometido. Então, é muito mais difícil uma morte num infarto onde já tem uma circulação colateral formada, que o exercício, principalmente o aeróbico, vai ajudar muito isso, né? Do que num infarto onde não tem uma circulação colateral. Perfeito. Né? Uhum. E agora, o que que eu faço? Infartei. Pode passar. Bom, até 1970, as pessoas que infartavam eram orientadas ao imobilismo. Ficar deitado. Repouso no leito, com o objetivo de cicatrização desse miocárdio, desse coração, né? Só que o que aconteceu? Começou a ver todos os malefícios do imobilismo, né? Maior risco de trombo, redução da capacidade de exercício, diminuição do rendimento cardíaco, ansiedade, redução de força e massa muscular. Então, os malefícios, né, estavam se sobrepondo a esse repouso no leito. Então, hoje, orientações de várias, né, diretrizes é para que o paciente seja orientado já a procurar uma reabilitação baseada em exercício após o evento. Né? A única contraindicação é um infarto de 72 horas. Então, a partir do 7º dia, esse paciente pode estar sendo orientado a procurar a reabilitação. Ele precisa só esperar esse tempo para ver como é que vai se comportar o corpo e a partir disso, exercício. Isso. Então, na hora da alta, né, esse paciente já pode ser estimulado que depois ele precisa estar participando. Claro que dentro do quadro dele, dentro da tolerância dele, né, tudo com segurança, mas sim, porque hoje se sabe que uma semana de atraso no início da reabilitação pode-se precisar de 1 mês adicional para conseguir os mesmos objetivos. Ah, entendi. Então é o legítimo, tem que correr contra o tempo. Exato. Sim, seria o mais interessante. Perfeito. Pode passar. E tanto as diretrizes, então, nacionais quanto internacionais falam, né, que pacientes com síndrome coronariana aguda devem procurar um programa de reabilitação o mais cedo possível após o evento, né. A síndrome coronariana aguda é só todas as condições que vão ter redução ou obstrução do fluxo sanguíneo para o coração. Então, a gente pode considerar um infarto e a angina, né. Pode passar. E também, né, a gente tem inúmeros benefícios da reabilitação para pacientes de pós-infarto, né? Vai melhorar a tolerância ao exercício, vai controlar fator de risco, vai evitar, né, o risco de um novo infarto, isso é bem importante, vai melhorar o perfil glicêmico e lipídico, tem ação anti-inflamatória, melhora a função endotelial, reduz o tônus simpático,
reduz mortalidade cardiovascular e por todas as causas, reduz pressão, frequência cardíaca e a concentração de catecolaminas, né? Então, mais uma doença que a gente tem inúmeros benefícios, né? Para se portar esse paciente, para mostrar o quanto é importante ele estar inserido, né? No exercício. Exercício, na prática de exercício. Pode passar. E quando a gente fala em via final das doenças cardiovasculares, a gente vai falar da insuficiência cardíaca, onde a principal etiologia é a isquêmica. Então, praticamente todos os pacientes que infartaram vão desenvolver insuficiência cardíaca, né? Alguns pacientes que só têm a doença arterial coronariana também podem desenvolver, mas quando infartam, a probabilidade é muito maior de desenvolver insuficiência cardíaca. Pode passar. E a insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome complexa, né? Porque vai envolver vários sistemas: cardíaco, respiratório, renal, vascular. E aonde esse coração ele não vai conseguir mandar, né, suprimento sanguíneo de maneira adequada para os outros sistemas. Ou ele vai fazer isso através de uma elevada pressão de enchimento, né? Um paciente com insuficiência cardíaca é um paciente que tem uma bomba fraca, né? Um coração fraco, não vai conseguir bombear de maneira adequada. E aí tu precisa melhorar essa capacidade do coração encher, mandar esse sangue pro corpo e, mais uma vez, tu vê que para melhorar isso vai ter que fazer o exercício. Sim. Pode passar. Então, o que acontece na insuficiência cardíaca, né? É uma redução, então, da contração desse coração, vai diminuir o débito cardíaco, que é o volume de sangue ejetado a cada batimento, né? Vai elevar essa pressão de enchimento para compensar esse baixo débito e vai ter mecanismos compensatórios, né? Ali em cima, o primeiro, então, esse ventrículo esquerdo, ele pode aumentar de tamanho para suportar esse sangue que o coração, que o ventrículo não consegue jogar todo para fora, né? Então é como se fosse enchendo uma bexiga, né? Vai precisar enchendo porque precisa de mais espaço. E o de baixo, ele pode também, essa parede desse ventrículo, ela pode espessar, ela pode hipertrofiar para tentar ter mais força para jogar esse sangue para fora, né? Então, esses dois mecanismos a gente chama de remodelamento ventricular, que é muito característico em pacientes com insuficiência cardíaca. O fato dos ventrículos hipertrofiarem é um mecanismo compensatório. Compensatório. E existe uma diferença se é que existe a hipertrofia saudável e a hipertrofia que não é saudável, e por que eu te pergunto? Porque às vezes tem pessoas que elas não fazem exercício e elas têm uma hipertrofia ventricular. E aí outras pessoas fazem muito exercício e também têm essa hipertrofia ventricular, mas tu vê que são hipertrofias ventriculares, porém por mecanismos, não sei se posso dizer diferentes. Um tu induziu através do exercício e o outro foi uma hipertrofia que o coração precisou achar essa forma para conseguir te deixar vivo. Existe se é que a gente pode dizer, essa hipertrofia que foi por uma via boa e a outra uma via que não foi tão boa. Sim, existe, né? Porque o exercício ele tem essa função. Claro, tem um limite disso, né? O ecocardiograma ele vai estar avaliando algumas condições limites, né, de valor. E tem muitos pacientes que também têm outras patologias que podem ter essa hipertrofia, né? Mas o exercício ajuda, sim, a essa hipertrofia boa, né? Sim. Mas ela sempre vai ter um limite, né? Mas aí, através do exercício, se fizer exercício demais, não vai deixar o coração gigante. O corpo vai entender esse limite e vai adaptar. Só em alta intensidade. Estar muito tempo em atividade de alta intensidade, sim. Ele pode... o coração do atleta, né? Sim. Pacientes não, pessoas, né? Sim. Atletas, indivíduos que estão expostos a muito seguido a atividades de alta intensidade, eles podem ter essa hipertrofia. Perfeito.
E a principal terminologia para a gente classificar a insuficiência cardíaca é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, né, que é a porcentagem de sangue que esse ventrículo vai ejetar para a aorta, né, a cada contração dele. Né? E a gente tem 3 formas. Então, a fração de ejeção preservada, que é uma dificuldade de enchimento ventricular. A fração de ejeção reduzida, que é um coração que contrai mal e se esvazia de maneira inadequada, são os pacientes que têm mais sintomas, né? Os piores pacientes, assim, que vão ficando pior, mas também são os pacientes que mais respondem, tanto à terapia medicamentosa quanto à terapia de exercício, né? Então, são os de fração de ejeção reduzida. São pacientes também que a maior parte vai precisar de um ressincronizador, né, ou de um dispositivo implantável, né, um CDI. E essa. Bom, pode falar, depois Não eu só pergunto. porque a frequência cardíaca baixa bastante, né, por causa que o coração não consegue contrair de maneira adequada. Entendi. E esses valores eles conseguem pegar porque eles veem o quanto entrou de sangue no ventrículo e o quanto saiu. E aí eles veem o que sobrou, entre aspas, ali dentro do ventrículo. Eles vão avaliar essa força que o coração fez para ejetar essa quantidade de sangue, né? Porque tu vai perceber que essa fração de ejeção, ela vai estar muito relacionada com o volume sistólico final, Uhum. né? Então, pelo volume sistólico final, tu também vai saber, né, correlacionar com essa fração de ejeção. Entendi. Eles pegam os dois dados e cruzam para entender como é que tá esse trabalho. Isso. E a intermediária é o que eles chamam de zona cinzenta, né? Que o paciente ele pode ir para reduzida ou ir para preservada. E aí o fato de ir para reduzida ou para preservada vai entrar nos hábitos. Exato. Medicação, hábitos, né? Tudo isso. E a pessoa entrando na preservada, melhorando, assim, padrão ouro de qualidade de vida, ela consegue quase que voltar à normalidade do funcionamento do seu coração por ela ter controlado todas essas variáveis. Então, vamos pegar o exemplo ali da preservada, 50% mais. Então, vamos supor que é 60%. E ela subiu aí para uns 90%, se é que é possível. Não é. Não, muito difícil. Uhum. Tá? Na reduzida, tu vai conseguir levar ela para um patamar melhor e estabilizar esse paciente ali. Entendi. Mas tu consegue melhorar essa fração de ejeção, mas, né, tanto Não assim, tanto. E chega um ponto também, até por conta do envelhecimento, se tu tinha uma certa taxa de ejeção, melhorou um pouquinho e ao longo do tempo não tá piorando, tu já tá ganhando, né? com Já certeza. tá ganhando. Exatamente. E aí, porque é muito dos sintomas, pode deixar outro, Gabriel. Isso, obrigada. Porque tem muito a ver com os sintomas, né? Então, Uhum. também tem uma classificação que avalia esses sintomas. Então, tu tem ausência de sintomas nas tuas atividades cotidianas, ou tu tem sintomas no repouso, ou em mínimos esforços, que aí são os pacientes que mais ficam da classe reduzida, né? Entendi. Uhum. Então, tu vai ter sintomas para tomar banho, para arrumar cama, para lavar louça, né? Então, a insuficiência cardíaca também é muito sintomática, né? Então, a gente trabalha muito com sintomas dela. Uhum. Mesmo tu conseguindo subir, às vezes tu consegue um paciente de reduzida, né? Passar para classe 3 e deixar ele estabilizado ali, né? Mas então é muito isso, ela é muito sintomática e Perfeito. muito característica, quase por ser uma síndrome, praticamente todos os pacientes apresentam os mesmos sintomas, né? Perfeito. Pode passar. E o diagnóstico, então, é feito por ecocardiograma, né? Para avaliar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo e através de biomarcadores, né? O principal é o BNP e o proBNP, que eles são liberados por esse ventrículo, né? Em resposta a essa sobrecarga de volume e pressão. Então, é um marcador de função cardíaca. E ele é usado, né, no diagnóstico e no prognóstico também, porque um BNP mais alto, a gente sabe que esse coração está sofrendo mais, né? Ele está mais fraco. Entendi. Então, ele é bem sensível, ele modifica bastante, mas então ele ajuda também nessa conduta de tratamento, Sim. né? Dependendo da dosagem dele. Perfeito.
E então os sintomas que a gente vê mais específico nesses pacientes, né? A dispneia, que é a falta de ar, a ortopneia, que é a falta de ar quando esse paciente deita, e a dispneia paroxística noturna, que ele acorda com falta de ar, precisa sentar na beira da cama, e esse sintoma vai amenizar, né? Então, esses três. A fadiga, né, que é o cansaço, a intolerância ao exercício, e todos vão levar à pior qualidade de vida desses pacientes. E aí isso aí se retroalimenta de um jeito e vira uma bola de neve, né? E aí, assim, quanto mais sintomático, mais sedentário, porque é aquela coisa, se eu faço e eu tenho falta de ar, então eu não vou fazer. Se eu faço e eu canso, então eu não vou fazer. Não é pra mim. Então, mais sedentário, maior a mortalidade. Perfeito. E eu acho que a insuficiência cardíaca é uma das patologias mais estudadas, né? Tem muito trabalho, tanto da reduzida quanto da preservada, né? Diretrizes nacionais e internacionais que têm grau de evidência 1A, né? Que são ótimos trabalhos, que vão dizer que aquela intervenção é útil, é eficaz e é benéfica para esse paciente, né? Então, tem muita coisa falando que ajuda muito esses pacientes, né? Pode passar. E a maior parte dos estudos, ele vai trazer 4 benefícios, né, bem específicos, assim. Então, a redução de sintomas, redução do número de internações, melhora da capacidade funcional, que é a tolerância ao exercício, né, e melhora da qualidade de vida desses pacientes. Então, são benefícios clássicos que a gente vê nesses trabalhos de insuficiência cardíaca. Pode passar. E aqui eu trouxe só um para mostrar o quanto é importante a gente associar técnicas para esses pacientes, né? Porque o exercício aeróbico sozinho foi o que teve os piores desfechos. Mas quando ele foi associado ao treinamento de força e ao treinamento muscular inspiratório, né? Ele trouxe benefícios de melhora da qualidade de vida, melhora da tolerância ao exercício e menor diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo. O que isso significa, né? Que é sempre quanto menor, melhor. Quer dizer que o coração ejetou mais sangue. Então, isso vai responder muito nesse remodelamento cardíaco, ventricular, né? Sim. Então, todos esses benefícios a gente consegue com essa associação de técnicas, né? Principalmente para esse tipo de paciente. Perfeito. Pode passar. E aqui é só o aparelho que a gente usa para esse treinamento muscular inspiratório, né? Porque a gente fala dessa diferença de oferta e demanda. Então, se esse coração não consegue suprir as necessidades dos outros sistemas, o sistema respiratório também vai estar comprometido, né? Os músculos ventilatórios vão estar fracos. E aí, o que ele faz, né? O nosso corpo entende que é muito mais importante a gente respirar, né? Então, ele vai roubar esse suprimento sanguíneo, né, esse aporte de oxigênio de outros sistemas e principalmente dos membros inferiores. Chega a ter uma redução de 4% de redução de aporte sanguíneo, né, para as pernas, em função desse roubo para o sistema respiratório. Então, quando a gente trabalha o treinamento muscular inspiratório, a gente vai ajudar também na melhora da tolerância do exercício desse paciente, porque essa perna, ela também vai melhorar, né, esse cansaço tão precoce. Vai ter oxigênio mais livre, porque agora não estão roubando lá o oxigênio. Exatamente, é bem esse termo, né? Roubo. Bom, e agora então eu vou falar um pouco de como a gente pode fazer tudo isso. Um estudo de caso. Sim. Então, se faz uma avaliação detalhada, né? Uma anamnese completa de histórico, tudo, queixa principal, incluindo avaliação de risco. Então, esse paciente já teve um evento antes, né? É o primeiro evento que ele tem sintomas, né? Tem dor no peito, tem arritmia, a fração de ejeção dele, como é que é? A tolerância de exercício também, né? Tudo isso precisa ser avaliado, até porque eu preciso saber se esse paciente ele pode fazer alguma coisa não supervisionada, né? Eu posso dar um tema de casa, né? E esse é o momento também que, dependendo de como for essa avaliação que tu fizer, tu precisa mandar ele para um médico antes de voltar. Exatamente.
né? Por mais que a maior parte apareça já com os exames e consulta feita, né? Se tiver alguma coisa que ainda precisa ser adequada, esse paciente vai precisar retornar na consulta, Perfeito. né? Depois dessa avaliação, então, de uma conversa, de questionários, de testes funcionais, então é feito um programa individualizado para esse paciente, né? Sempre pensando nessa sequência do FIT-P, né? Então, a frequência. Quantas vezes ele vai fazer? Tá? Ele vai fazer a atividade, né, no espaço comigo e ele pode fazer alguma coisa em casa? Então, vamos ver quantas vezes ele vai fazer de exercício, né? A tradução desse FIT-P, cada letra ali significa um... Isso significa essa sequência ali. Perfeito. Intensidade, né? Então, pacientes sedentários, né, pacientes mais fracos, a gente não vai começar numa intensidade alta com esses pacientes, né? A gente sabe hoje que a intensidade moderada, ela traz ótimos benefícios, né? Então, intensidade moderada, mas a gente começa na leve, né? A gente coloca esse paciente se sentir seguro e vai aumentando, né? Tem alguns estudos que já compararam, né, o contínuo moderado com o intervalado de alta intensidade para pacientes com DAC, com fibrilação atrial, até pacientes com insuficiência cardíaca. E os benefícios do contínuo moderado e do intervalado de alta intensidade, eles se equiparam. Então, se tu quer ter segurança com esse paciente, né, quer começar leve e quer se manter seguro nos teus atendimentos, o contínuo moderado é uma boa opção. E os dois trazendo benefícios também, tu pode trazer a preferência do cliente, né? Sim. Se ele gosta mais de um determinado estímulo ou outro, sabendo que os dois ajudam e ele tem a capacidade de suportar determinado estímulo, dentro da prática baseada em evidência, tu pode trazer as duas opções. Sim, até porque tem alguns pacientes que corriam antes, né? Que faziam algum outro tipo de atividade. Então, tu pode ir inserindo isso, né, Perfeito. na reabilitação. O tipo de exercício, né? Vai fazer aeróbico, vai fazer esteira, vai fazer bicicleta, vai fazer exercício de força, vai fazer o TMI, né? O treinamento muscular respiratório. Vai combinar. Vai combinar. Tudo isso na avaliação, tu vai saber o que tu vai precisar fazer nesse paciente, né? O tempo que tu vai fazer, então sempre se começa com menos tempo, né? E depois tu vai aumentando gradativamente o tempo, né? O exercício aeróbico, 30 minutos, tem ótimos benefícios, né? Mas se esse paciente era sedentário antes, né? Ou se esse paciente está muito fraco, então tu vai ter que sempre ir dosando isso, né? Começar com menos. Pacientes, às vezes, sarcopênicos, tu vai precisar primeiro fazer, que são muito fracos, né? Tem perda de massa, funcionalidade. Pode começar com exercício de força, porque senão, às vezes, ele não aguenta, né? O exercício aeróbico. Então, tudo isso tu vai ter que ir avaliando e dosando, né? Perfeito. E a progressão, que é, né, tudo isso. Tu vai progredindo no tempo, progredindo nas repetições, progredindo na carga. Então, tudo isso, né, na reabilitação, a gente trabalha 3 semanas, mais ou menos, 3 a 4 semanas, vai fazendo a progressão, né? E no fim, sempre as reavaliações. Por quê? Porque tu vai precisar, né, realinhar objetivos, tu vai também ver se esse paciente está apto para passar para uma fase 4, né, com o educador físico. Então, porque tem muitos pacientes que faziam academia antes, né, que faziam outras atividades. O importante é sempre estar inserindo esse paciente de novo, né, para ele entender que ele pode seguir. Entendi. Com a vida social ativa dele, né? Então, por isso, é extremamente importante as reavaliações para te redirecionar isso e para uma possível alta desse paciente. Dentro dessas fases, até que tu trouxe a fase 4, é a fase que tu já pode entregar o paciente para uma fase de trabalhar com um personal trainer, um treinador. E a fase 3, fase 2, fase 1, como é que são essas fases? É físio,
casa, médico? A fase 1 é hospitalar, Tá. vai ser enquanto o paciente estiver internado. A fase 2 é a fase que esse paciente vai estar inserido na clínica, no consultório, né, Uhum. pós-alta, e ela pode durar 3 meses, né? Depois, a fase 4 é a fase para te realinhar, ela não tem tempo determinado. Então, tu Uhum. pode ir reavaliando, esse paciente não precisa ficar mais um tempo para a gente melhorar tal e tal aspecto da avaliação. Uhum. Então, a fase 4, tu vai realinhando esses objetivos. A fase 3, A né? fase 3. Vai realinhando esses objetivos. E a fase 4 é quando tu vai passar esse paciente pro treinamento com o educador físico. Tu atua mais na fase 2, na fase 3. Exatamente. Mais na fase 3. Esse pós-alto tu já pega. Sim, já pego. Perfeito. E agora, assim, pensando num estudo de caso, a pessoa chegou lá, tu fez a avaliação, vamos pro treino, tu montou o treino, organizou o trabalho, como é que tu faz o controle? Precisa ter um frequencímetro na hora, vai ter que medir a pressão de tanto tempo, isso vai depender dos sintomas que ela relata e da doença que ela tem, percepção subjetiva de esforço, com essa relação, né? Porque às vezes eu percebo que, por mais que tu use a frequência cardíaca, a percepção da pessoa, às vezes, ela não bate com essa frequência. Sim. Por quê? Porque ela é intolerante ao exercício, não tem experiência prévia, e às vezes as experiências anteriores não são boas experiências. Então, ela tem uma frequência baixa, mas uma percepção de esforço alta. E aí, para te fazer esse manejo, às vezes é complicado, né? Sim, e eu acho que muito entra na avaliação de risco, né? Eu preciso monitorar como esse paciente, né? Geralmente, a frequência em tempo real, com frequencímetro, né? Principalmente nesses casos de arritmia, de angina, né? É sempre importante. E só que paciente que toma medicação, né? Principalmente pressão, o que toma beta-bloqueador, né? A frequência cardíaca não vai subir muito. Sim. Por isso, né, que tu até comentou, é isso mesmo, tu vai calcular uma frequência cardíaca para esse paciente e às vezes tu vai poder botar ele correr na esteira, mas essa frequência cardíaca não vai subir por causa da medicação. Sim. Então, tu tem que ter outras formas de avaliar, né? Então, escala de esforço, né? Teste da fala, esse paciente precisa conseguir formar uma frase, mas fica um pouco ofegante, mas consegue completar uma frase. Então, são essas as outras maneiras que a gente consegue entender que ele está numa intensidade moderada, né? O beta-bloqueador, ele acaba atrapalhando essa resposta da frequência, atrapalhando na hora do treino, né? Porque tem a sua função. Sim. Mas fico pensando que, às vezes, por mais que a pessoa queira aumentar a intensidade do seu exercício e tudo mais, o coração, ele tá com uma medicação para ajudar ele a não passar do limiar. Então, às vezes, tu insistir não vai adiantar, né? Não. Então, tu vai por essas percepções mesmo do paciente, Uhum. né? E aí, normalmente, o paciente pode usar. Eu não confio tanto, não sei se já melhorou essa tecnologia, mas os relógios eu já não confio tanto, tem que ter um frequencímetro um pouco mais, assim, fidedigno. A gente sabe, né, que tem frequencímetros que são fidedignos para ser usado, então seria a melhor Melhor escolha. né? E medir pressão durante o exercício, dependendo dos casos, vai ser necessário ou só antes e depois? Sim, antes e depois, sempre, Sempre. né? Pacientes que são hipertensos e que não estão com um controle adequado da Uhum. pressão ainda, né? É interessante aferir durante o exercício, por exemplo, se chega um paciente já com a pressão mais alta, né? 16/10 é o limite de tu começar o exercício. Então, se eles já chegam com uma pressão mais alta, sim, afere durante a atividade para não passar desse limite que a gente tem. Perfeito. Né? E a pessoa chegou com a pressão muito alta. Antigamente o pessoal mandava embora, vai para casa. Mas chegou com a pressão muito alta. Que tipo de intervenção tu vai fazer para baixar, ver se o corpo consegue baixar um pouquinho essa pressão através da resposta do estímulo que tu vai dar. E a partir disso tu começar o treino que foi programado, que tu não conseguiu começar antes, porque ele chegou numa condição que tu não estava esperando. Sim. Tem algumas técnicas, né, que pode ser usado o treinamento muscular inspiratório. Uhum. Então, você sabe que tem boa resposta na hipertensão.
Respiração controlada também pode ser usado, e essas duas mais passivas, assim, né? Se a pressão consegue baixar um pouco, aí a gente opta sempre pelo exercício aeróbico, né? Porque o exercício de força, ele sobe a pressão com mais facilidade, né? O aeróbico, ele vai subir a pressão sistólica, né? A mais alta, mas a diastólica vai se manter ou subir muito pouco. E no exercício de força, sobem as duas pressões, né? A mais alta e a mais baixa, principalmente quando tu usa mais perna, né? Então, se eu consigo reduzir essa pressão inicial, né, com ou TMI ou respiração controlada, eu opto, então eu coloco esse paciente fazer um exercício aeróbico e vou aferindo a pressão no exercício aeróbico. Perfeito. E a pessoa não, se ela não souber fazer esse treinamento muscular inspiratório, ela poderia iniciar um estímulo aeróbico como uma caminhada muito leve, talvez a caminhada que ele faria dentro de casa, então ele estaria com a pressão alta dentro de casa e vai na cozinha, vai na sala, vai no quarto. Começar com um estímulo super leve para ver se tu consegue essa adaptação de vasodilatação para ver se baixa um pouquinho para depois entrar com o exercício. É possível também. Sim, é possível. Só o treino de força aí, dar uma segurada, tentar baixar um pouquinho para. Sim, é. Perfeito. Teve já algum caso muito difícil assim que tu atendeu? Seja pelo controle, pela percepção do paciente ou pela doença em si? Eu acho que sempre tem, né, pacientes que vão exigir um pouco mais da gente, ou com cirurgias mais complicadas, né, cardíacas, pacientes com aneurisma da aorta, né, são pacientes bem delicados, né, uma paciente que fez cirurgia de correção do aneurisma da aorta, em processo de diálise, que a diálise às vezes, né, sobe a pressão, então ficou hipertensa, aí teve um comprometimento cardíaco, uma miocardiopatia por causa da hipertensão. Então, tem pacientes que exigem um pouco mais, né? Mas outra paciente que também fez da aneurisma da aorta, stent em carótida, teve um AVC. Aneurisma da aorta é quando tu forma um coágulo Isso, na parede ali, mas esse coágulo não pode arrebentar. não, Se não, arrebentar, fica ruim. bem ruim. Mas hoje em dia, né, eles estão conseguindo diagnosticar antes e já conseguem fazer essa reparação, né? Mas Tu clipa, tem como tirar ou tem como não, eles mexer? colocam o stent. Ah, o stent pra voltar ao fluxo que tinha antes. Isso. Então, são sempre pacientes, é uma cirurgia mais delicada, então são sempre pacientes mais delicados e que sempre, né, aquele que tem mais comprometimento é sempre pior, né? Com Porque tu certeza. pode sempre acontecer alguma coisa ou outra, né? Perfeito. Então, tem também uma paciente que tem insuficiência cardíaca e tem hipertensão resistente, mas também tem distúrbio de eletrólitos, então, né, tem sódio e potássio que faz parte ali da Sim. condução, né? Então, a gente sabe que o controle da pressão arterial crônico é feito, né, pelo sistema renal, né, renina-angiotensina-aldosterona. Então, é sempre muito difícil o controle, né? Ela usa muita medicação e aí acaba ficando com a pressão bem baixa, daí ela fica mais prostrada. Então, eu acho que o paciente cardíaco que vem só com uma coisa, né, é mais fácil, Com mas certeza. aquele que vem com várias patologias associadas, né, que precisa de um manejo mais detalhado, ele vai ser sempre mais complicado, precisa um olhar mais minucioso para esse paciente. Perfeito. Bárbara, deixa uma mensagem final para a galera, sobre como o exercício pode mudar a vida delas e, além disso, se tem alguma doença que o exercício vai ajudar e não vai piorar, como tu trouxe pra gente. Estou cansado, não posso fazer. Se eu não consigo fazer, então não vou fazer, né? Então traz essa mensagem final e depois explica ou fala, né, pro pessoal aonde que eles podem te encontrar para usufruir do teu trabalho. Eu acho que o exercício ele é primordial, ele vai ajudar em todos os casos, né? Dificilmente tu vai ver alguém que não se beneficiou do exercício físico, principalmente para prevenção. Acho uma coisa que eu prezo muito,
né? Então, fazer exercício para prevenção e depois para manutenção, né? Evitar novos eventos, qualquer que sejam, né? A gente vê muito isso, muitos benefícios, né? Falamos muito hoje. Eu espero que as pessoas possam entender que a gente possa reduzir mortalidade com o exercício, né? Principalmente melhorar a sobrevida. Então, eu acho que o exercício ele vai interferir, né, de maneira positiva em todos os outros fatores de risco. Dá um efeito angular aí, né? Pega tudo. Sim. Então, eu acho que a gente aqui, né, estimular quem ainda não começou, Perfeito. começar, né? E quem tem uma doença cardíaca e que acha que não pode fazer, né? Que com segurança, de maneira adequada, bem avaliado, pode sim fazer e se beneficiar muito do exercício Perfeito. físico. E quem tem essa doença cardíaca e acha que não pode fazer, precisa procurar o teu trabalho. E agora eu preciso que tu conte pro pessoal aonde que tu trabalha e como que eles podem te encontrar. Eu trabalho, então, na clínica Reab, né? Que fica ali na Astrogildo de Azevedo. E Instagram, Hermes Bárbara. Hermes Bárbara. Lá. Então o pessoal pode te encontrar por essas duas vias aí. Isso, lá tem contato, pode mandar mensagem, tirar dúvidas. Fico à disposição. Perfeito. Antes de nós finalizar, eu tenho um presente para te dar da nossa patrocinadora, a Padoca, que te mandou um mimo com um agradecimento por tu estar aqui, compartilhar o teu conhecimento, trazer todas essas informações que são importantes e relevantes e que salvam vidas, né? Acho que isso é o mais importante, para que aquele termômetro que tu mostrou lá no início do podcast, ele tenha cada vez menos força. Sim. Então, a gente te agradece muito pela presença. E alimentação saudável, né? Perfeito. Prevenção. Tanto que o slogan dela, ela sempre fala que o alimento seja o teu único remédio, né? E que a gente consiga postergar, né? Se tiver que usar um remédio, que seja mais pra frente, não seja tão cedo. Estilo de vida também é medicação, né? Perfeito, isso aí. Então a gente agradece muito a tua presença. Espero que tu também tenha gostado da experiência. Eu que agradeço. Pessoal, para você que ficou até o final aí do episódio, a gente agradece muito a audiência de vocês. Deixa teu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, tá certo? Em algum lugar aqui dessa tela, vocês vão ver um QR Code que ficou durante todo o episódio, que é os nossos patrocinadores. Ali estão os nossos patrocinadores que a gente quer agradecer aqui, que é a Fábrica dos Suplementos, Dr. Juarez Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield. A gente agradece muito vocês pela confiança no nosso projeto. Além disso, aqui embaixo na descrição vai ter um link para você entender como você pode trazer a sua marca para dentro do podcast através das ativações da marca. Então, se você quiser trazer a sua empresa aqui para dentro, clique no link aqui embaixo que lá eu explico direitinho como você pode trazer a sua empresa aqui para dentro, tá certo? Então não esquece, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante para nós, e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.